Oi, Vivi. Então, bem-vindos, bem-vindas, bom dia, boa tarde. A gente está aqui, é, em mais um encontro que a gente faz na primeira sexta do mês. Já são 16 anos que a gente faz isso regularmente. A gente tem muita alegria e muito orgulho também de conseguir manter esse fórum aberto para todas as pessoas, né? Eu sou repetitivo nisso, a gente gosta aqui de tratar saúde como um bem público. Então, as nossas reuniões científicas não são restritas a profissionais de saúde. Muitos daqui são profissionais de saúde, mas é uma conversa para a gente ter com todas as pessoas, porque todo mundo está interessado em saúde. E tudo pode, de alguma maneira, nos inspirar, né? Então, o nosso núcleo de cuidados integrativos hoje está convidando o Dr. Roberto Cardoso, que é, sobretudo, um amigo querido e é uma pessoa que tem uma imensa admiração, né? A gente está, inclusive, organizando para, a partir de 2025, ele vai começar a dar um curso de formação para profissionais de saúde que queiram ensinar meditação. Depois, quem sabe, Roberto, você pode contar um pouquinho disso também, né? E o Roberto, ele já vai, ele vai se apresentar lá, que eu já vi que no primeiro slide dele ele já vai contar um pouquinho da história dele. Eu vou gostar que ele se apresente. Mas a minha apresentação para ele, assim, o que eu gostaria de falar para ele aqui, para vocês, sobre o Roberto, né? É dizer assim, que a gente vive um tempo de encontro dos mundos. Os mundos estão conversando, né? Até há algumas décadas atrás, esse mundo da saúde mais convencional e um mundo, digamos, não convencional, que hoje a gente tem chamado de integrativo, mas independente do nome, né? É, eram mundos que tinham uma dificuldade muito grande de se encontrar, de trabalhar juntos, existia resistência de todos os lados, né? E hoje não, hoje a gente vem encontrando caminhos para trabalhar junto. A prova disso é que a gente está aqui no Círio fazendo isso. Há no Einstein, há no Oswaldo Cruz, há no Memorial de Nova York, no MD Anderson, em todos os hospitais maiores e menores também, mesmo no SUS, né, a gente tem uma presença da área integrativa assim, maciça, muito grande, muito importante, como o projeto do Ministério da Saúde. Mas esse encontro não basta colocar um do lado do outro, não basta ser vizinho, né? Tem que ter o que passa de um lado para o outro, né? Os dois lados, ou todos os lados ali, tem que estar se educando, né? Então, aqui que eu vejo, assim, é isso que eu quero apontar um pouco do meu amigo Roberto, né? Eu vejo o Roberto como um pontífice. Agora há pouco eu dizia isso para ele, né? O pontífice é aquele que cria pontes, né? Que cria linguagem, né? Que leva a informação de um lado para o outro, né? Como médico e como um grande experiente na área da meditação, né? Ele tem como trazer educação para todos nós, para que a gente já possa sentar com mais entendimento e encontrar caminhos para aprofundar esse trabalho conjunto, né? Então, o que eu vejo para daqui 20, 30 anos, a gente não tem mais assim uma área, digamos, o não convencional hoje se tornar convencional também, se tornar presente na rotina, né, do cuidado com a saúde, né? Que a humanização não seja mais um tema tão importante, por já, quem sabe no futuro, já está bem integrado, né? Então, Roberto, muito bem-vindo. A palavra está com você. Você se apresenta um pouquinho, se quiser. A gente vai ter um tempinho no final para vocês conversarem com ele também. Todos bem-vindos. Estou vendo o Marcos Rojo, que eu sei que vai ficar pouco tempo aqui. Bem-vindo também. Então, obrigado, Roberto. Bem-vindos. Obrigado, Plínio. Bom dia, boa tarde. Bom dia, barra boa tarde para vocês. É muito legal estar aqui, é muito bom estar aqui. Eu vi uma vez um profissional definindo cuidados integrativos, né? E ele dizia que, na verdade, ele era um profissional de um setor de um hospital americano. Eu não me lembro se era da Clínica Maio, que chamava de medicina integrativa. E ele falou, o que é medicina integrativa, afinal? E ele falava assim, olha, medicina integrativa é dois pontos. Usar tudo que puder ajudar o paciente. Isso é medicina integrativa. Ajudar com tudo que puder. Mas eu colocaria um segundo ponto. Fazer isso de uma forma integrada. Se você consegue usar tudo que pode ajudar alguém que precisa de ajuda, e se você fizer isso de forma integrada, você faz medicina integrativa.
Então, isso é uma coisa que não tem nada de pirotécnico, sobrenatural. Ao contrário, é uma coisa extremamente simples, como é uma simplificação. E a simplificação, a técnica, é diferente da simplificação integrada. A simplificação integrada significa reconhecer princípios integrativos, princípios integradores. A simplificação técnica, não. É transformar tudo em protocolos muito simples. Mas aí a gente vai entregar para a IA, a inteligência artificial vai tomar isso completamente de nós. Ela que está vindo com grande propósito de dar fim aos séculos da mente puramente cognitiva. Mas a simplificação integrada é de uma simplicidade tão absurda que não é alcançável por uma inteligência que não seja natural. Ela envolve um outro tipo de inteligência. Mas deixa eu falar, depois a gente pode voltar nesse tema, eu só falei isso motivado aqui pelo Plínio, né? O Plínio é um motivador, né? Ele tem essa característica e essas pessoas que conseguem montar núcleos e serviços como ele montou, elas precisam ser pessoas motivadoras. Então, o Plínio é um motivador. Eu sempre me chamei de tradutor, sabe, Plínio? Você me chamou de pontífice. Eu fui até ver aqui, eu estava vendo aqui no Google, pontífice, né? Mas eu sempre me chamei muito mais de um tradutor do que de um pontífice. Então, que eu fico fazendo isso o tempo todo, traduzindo. E eu sou médico, médico de origem, como eu costumo dizer, que minha história é muito longa e minhas ocupações são muito variadas. Mas eu sou um médico que tem uma história com a pós dentro da Unifesp, fui docente da Unifesp, trabalhei com. Fiz muita coisa na vida, né? Garoto, fui DJ, fui professor de taekwondo, médico formado, fiz ginecologia e obstetrícia, fui mais para ultrassom e medicina fetal, fui um dos pioneiros da fetal no Brasil. Trabalho com ultrassom, ainda presido a Academia Brasileira de Ultrassonografia, fiz o mestrado da Unifesp com prematuridade eletiva, o doutorado já foi com meditação na gravidez, eu desviei um pouco uma partir daí, para casar com uma história que eu tinha longa, né, de meditação, de conhecer tradições e aprender a meditar. Então, foi a minha oportunidade, em 1999, trazer isso para o meio acadêmico. E desde 2002, formo instrutores de meditação. Eu sou me considero um bom formador de instrutores de meditação e faço isso há bastante tempo, há mais de 2 décadas. Tem algumas produções, eu vou mostrar um pouco no final, um pouco mais, mas o meu livrinho mais conhecido é o Medicina e Meditação, um livro que foi escrito em 2004 ou 2005, que ele foi lançado. E esse livrinho ele fala um pouco de como, de um jeito que foi construído de 99 a 2002, nós construímos, eu ajudado, né, ou ajudando o professor José Roberto Leite da Unifesp, foi um grande, grande orientador aí meu e que me ajudou muito nesse caminho. Nós construímos uma forma para falar de meditação. E essa forma de falar de meditação, ela é mostrada nesse livrinho, que não é escrito só para a área médica, mas que se chama Medicina e Meditação. Mas hoje nós vamos falar sobre relaxamento, né? E o que teria o Isaac Newton a ver com relaxamento? Bom, eu vou responder essa pergunta, mas eu só vou responder essa pergunta no final, porque é uma forma de todo mundo assistir essa nossa fala até o final. Então, para que vocês fiquem aqui, no final da história, eu vou contar para vocês o que Newton tem a ver com relaxamento. Mas o objetivo de hoje é falar sobre a resposta do relaxamento, que é algo mágico. Por isso o título, a magia ou a mágica da fisiologia. Por que nós chamamos de mágico? Vamos entender. E vamos entender do princípio. Você está num dia gostoso, ensolarado, vendo o sol, o céu, as nuvens, as árvores, as folhas, os pássaros, quando de repente você se dê com um cão bravo vindo na sua direção. Na mesma hora você vai esquecer o sol, o céu, as nuvens, as árvores, as folhas, os pássaros, tudo isso desaparece da sua cabeça. Sua visão fica em túnel. E você corre, grita, vê uma árvore para subir, um muro para pular, alguma coisa para se salvar ali do campo. E o nome disso é a resposta de alarme.
A resposta de alarme, ela acontece, a primeira fase, né, da reação de estresse. Nesse exemplo aqui, onde você vê uma coisa, você não sabe exatamente se é uma corda ou uma cobra, você fica uma primeira fração de segundo em dúvida, você vê isso, isso vai um estímulo para o tálamo sensorial e manda estímulo para a amígdala, que é um órgão disparador de alarme, digamos assim. E esse órgão identifica isso como um risco e manda sinais para a famosa luta ou fuga. Então, seu coração dispara, você grita, pula, corre, e vão os sinais para o córtex, para você pensar. E depois você pode até ver, ah, gente, é só uma corda. Mas se você fosse pensar antes de pular e gritar, e fosse mesmo uma cobra, e você fizesse assim, será uma corda ou será uma cobra? Não sei. Bom, você já teria sido picado e poderia morrer. Então, este movimento é feito para ser rápido e não inteligente. É uma reação de velocidade, de risco de vida iminente. E isso é uma coisa muito boa, é um presente que a natureza nos deu. Nós estamos aqui porque, em algum momento, nossos antepassados lá atrás usaram isso para se salvar dos predadores. Isso gera reações por todo o corpo, né? Você não fica, ó, você tem aqui uma queda na tomada de decisão, na reflexão para tomar decisão. Claro, você não vai refletir. Você vai correr, gritar, pular, fugir, dilata as pupilas para enxugar melhor. Você faz não fica ouvindo os sons do ambiente, porque você vê em túnel. Né? Aqui está, tunnel vision, visão em túnel. Você tira a visão periférica, você só vê aquele cachorro correndo na sua direção. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, né? Seus intestinos não vão fazer digestão nesse momento, você transforma glicogênio em glicose para ter energia, suas glândulas adrenais vão liberar adrenalina, e você vai aumentar a pressão, mandar trabalho para os músculos que vão ficar mais tensos a partir do momento. Isso é normal. Isso é uma reação normal, fisiológica. O estresse em si é uma bênção da natureza. É algo que evita que você seja atropelado ou que você seja mordido por um cachorro bravo. E o estresse existe, essa reação existe nos homens e existe nos animais também. Quando o antílope corre do leão e consegue escapar, é por causa desta reação que ele sobrevive. Então, nós estamos falando de um mecanismo de defesa. Mas o homem tem algumas coisas diferentes dos animais. E uma delas se chama a capacidade de pensar sobre seus medos. Então, o homem é capaz de fazer uma coisa que o animal não faz nunca. Ele fala: Meu Deus, aquele relatório do trabalho, e o coração dispara, e a boca fica seca, e os músculos tensionam, como se você estivesse sendo atacado por um cão bravo. Aquela reação que foi feita para proteção de risco de vida iminente, ela é ativada com os pensamentos. Isso é próprio do ser humano. E isso é que transforma um mecanismo de defesa num potencial mecanismo de doença. E quando você dispara isso, você acaba ficando num estresse crônico. Você fica numa coisa, dispara isso, é a porta do elevador que vai fechar, é o sinal que vai passar do amarelo para o vermelho, eu preciso acelerar, é o metrô que vai fechar a porta, é o prazo do relatório, é aquela pessoa que pode discutir comigo quando eu chegar lá. Então você vive naquilo que eu apelidei, eu inventei um termo aí, como eu digo, Roberto Soniano. Quando eu invento coisa, eu digo que é um termo Roberto Soniano. Eu inventei um termo aí, Roberto Soniano, que é semi-alarme contínuo. Você vive numa espécie de um semi-alarme contínuo. E isso faz com que você tenha problemas metabólicos, imunológicos, esteja mais tendente a doenças e até mesmo a função reprodutiva comprometida. Você tem problemas, dores, pressão alta, tensão muscular. Ansiedade é um evento inflamatório. A ansiedade inflama o seu corpo todo. Às vezes eu tenho contato com executivos, eu tô no mundo aí corporativo ainda, e o executivo fala para mim: pô, eu estou cheio de dor, tem que ir no médico ver o que que é isso. Pô, você está inflamado.
Você tem problema de disfunção sexual, alteração de apetite. E do ponto de vista comportamental, você altera o humor, aumenta a irritabilidade, fica distraído, se engana, se deprime, fica ansioso, tende ao abuso de substâncias, comer mais ou comer menos. E às vezes você começa a ter problemas mesmo de falta ao trabalho. Alguns chegam até a um burnout. Mas o estresse crônico é um problema. Eventos de estresse agudos são normais, fisiológicos, bem-vindos e até necessários. Evento de estresse crônico, não. O evento, não. O estresse crônico não é uma coisa boa. É uma coisa que transformou o mecanismo de defesa num mecanismo de doença. Por isso, as dores nas juntas, a respiração acelerada, por isso, o problema de metabolismo, de absorção de nutrientes, problemas digestivos, por isso, o problema de concentração, dor de cabeça, ansiedade, aumento de doenças cardíacas, infartos, pressão alta, úlceras, azia, cólicas, tudo isso que a gente fala, poxa, eu estou com isso, eu estou com isso, muitas vezes estão ligadas ao estresse. Um enorme percentual de doenças tem o estresse crônico na sua causa, ou pelo menos como um elemento ativador de crises, um elemento de piora muito importante. Então, aqui está a transformação de um mecanismo de defesa num mecanismo de doença. Mas tem uma coisa que ninguém lembra. Nós somos seres de mão dupla. O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou falando quando eu digo que nós somos seres de mão dupla? Eu estou dizendo que os nossos antepassados, assim como um animal, como eles se viam com menor exposição ao perigo, relaxados, eles conseguiam comer alguma coisa. Se eles estivessem diante de um perigo, de um risco iminente, não relaxados, ele não consegue fazer isso e comer. Era muito difícil. Nossos antepassados, lá atrás, muitas gerações atrás, assim como os animais, quando eles tinham uma sensação de poder diante do grupo, por exemplo, eles adotavam uma postura, eles adotavam um gesto corporal de poder. Mudava naturalmente a postura dele porque ele se sentia mais poderoso. Os nossos antepassados, assim como o animal, quando eles tinham uma mudança de estado de ânimo, eles tinham uma mudança de padrão respiratório. Se o animal estiver com medo, excitado, curioso, com qualquer coisa que envolva mudança de ânimo no animal, há uma mudança no padrão respiratório. Então, o que eu estou mostrando aqui neste slide até agora acontece tanto nos homens quanto nos animais. Mas o que acontece em nós, seres humanos, e apenas em nós? A possibilidade da mão dupla. O homem, e só o homem, o ser humano e apenas ele, consegue, mudando um padrão respiratório, mudar um estado de ânimo, por exemplo. Isso é fantástico. Isso é um poder tremendo que nós não utilizamos quase nunca, que a maioria das pessoas não utiliza, não sabe que existe, não lança mão disso como um poder equilibrador e curativo natural, de baixíssimo custo e de fácil acesso a todo mundo. Por isso a mágica apareceu, ou a mágica foi mostrada, a mágica da qual eu falo hoje, em 1971, quando Wallace, que hoje é muito conhecido, muito famoso, Benson, o professor Herbert Benson também, e Arthur Wilson, publicaram no Jornal Americano de Fisiologia o que eles chamaram de estado fisiológico hipometabólico consciente. Ou seja, eles diziam que existia um estado que era hipometabólico, o metabolismo do indivíduo reduzia, como um paciente que está com aqueles indicadores metabólicos reduzidos ali, meio mal, que está internado no hospital. Só que ele era fisiológico, esse estado, e era consciente. Você não estava dormindo, você não estava tinha o efeito de drogas. Eles chamaram de estado hipofisiológico hipometabólico consciente. E depois Benson se tornou o maior divulgador desse estágio, o professor Robert Benson chamou isso
de resposta de relaxamento. E é esse o nome que segue que o time de Harvard usa até hoje e que o mundo quase todo usa até hoje. A resposta de relaxamento. Esse é um original dos primeiros materiais de divulgação, onde eles falam que cai o consumo de oxigênio durante a resposta de relaxamento, mostrando que nesse estado, que eles chamavam de repouso profundo, deep rest, uma baixa demanda de oxigênio, uma queda metabólica do indivíduo. E é engraçado porque a queda metabólica era algumas vezes maior do que a queda metabólica, por exemplo, que acontece durante o sono. Então, eles encontraram uma coisa que eles chamaram de deep rest, de resposta de relaxamento. É interessante que essa resposta de relaxamento é praticamente uma imagem em espelho da reação de estresse. Se você olhar de um lado a reação de estresse e do outro lado a resposta de relaxamento, você vê que aqui ocorre uma ativação do sistema nervoso simpático e aqui uma redução do chamado tônus do sistema nervoso simpático. A hipófise produz mais ACTH, que é um hormônio que estimula a glândula suprarrenal, e a resposta de relaxamento diminui o ACTH. Quando a adrenal recebe esse estímulo, que acontece? O córtex adrenal vai produzir o cortisol, que é um hormônio mais de estresse crônico, e num momento agutíssimo, adrenalina e noradrenalina. Enquanto a resposta de relaxamento, existe uma tendência à queda do cortisol e à queda dos níveis de adrenalina e noradrenalina. E isso faz, na resposta do estresse, de alarme, um aumento do consumo de oxigênio, aumento da pressão sanguínea, aceleração dos batimentos cardíacos e, na resposta de relaxamento, uma queda da frequência. Tendência à queda ou regulação da pressão e uma queda do consumo de oxigênio. Então, viu-se uma relação de estresse. O que você vê aqui em cima, quando está escrito resposta do estresse, que ela é fisiológica, ativada por eventos. E a resposta do relaxamento, você vê aqui que está escrito, tem que ter uma barrinha que eu coloquei na minha frente que eu não consigo ver. Mas está escrito que depende de uma intervenção. Você faz uma intervenção. Então, existe uma necessidade de alguma coisa que você faz inicialmente. Depois a gente fala nisso no final, né? Sem intervenção. Mas, a princípio, a maioria, quase todos de nós, exceto talvez 1 em 1 milhão, precisa de uma intervenção que leve a essa resposta de relaxamento. Então, descobriu-se uma mágica na qual, através de uma intervenção, se poderia produzir uma resposta psicofísica, que é uma imagem espelho à reação de estresse. Então, nessa resposta, você tem uma redução da frequência cardíaca, um ajuste da pressão arterial, uma queda da frequência respiratória, uma tendência a relaxamento muscular, uma melhora da digestão e até a redução de algumas dores, principalmente dores relacionadas à tensão. E esse entendimento nos trouxe uma percepção muito importante. O que se percebeu é que o corpo precisa de exercício e de descanso em doses equilibradas. Mas a mente também. A mente também precisa de exercício e de repouso em doses equilibradas. Para o corpo é preciso que existam intervenções que façam o corpo trabalhar e que existam atitudes que façam o corpo repousar. Para a mente também. Intervenções que estimulem a mente, intervenções que façam a mente repousar, desacelerar. E esse entendimento fica claro como uma possibilidade real quando chegam as técnicas que vão levar às respostas de relaxamento. Mas quais seriam as intervenções? Bom, quais intervenções a gente pode exemplificar que levam à resposta de relaxamento? Quando eles descreveram lá, em 70, na década de 70, eles descreveram com indivíduos meditando. Eles trabalharam lá com a meditação transcendental, que o pessoal chama da MT. Mas eles perceberam que a resposta de relaxamento não era exclusiva da meditação. Existem várias técnicas diferentes que levam à resposta de relaxamento. Elas têm, numa primeira etapa,
todas elas produzindo o efeito da resposta de relaxamento. Numa segunda etapa, elas produzem efeitos diferentes, a médio e longo prazo tem efeitos diferentes, traçam caminhos diferentes e acabam tendo indicações diferentes. Mas no primeiro momento, várias coisas são capazes de produzir a primeira resposta de relaxamento. A mais mágica delas, e a mais rápida, é a respiração. A respiração é uma coisa que está tão absurdamente perto de nós que você não percebe. Quando alguém disser, meu Deus, eu não consigo olhar para mim, por onde eu começo? Você pode dizer, comece percebendo a sua respiração. Porque ela está tão aí perto de você, tão intimamente com você, tão fácil de perceber, que a respiração pode ser o primeiro caminho para você ensinar alguém a perceber a si mesmo. E uma técnica respiratória aplicada, geralmente vai por 10 minutos em diante, principalmente, algumas a partir de 5 já, elas levam a uma resposta de relaxamento. Uma respiradinha assim, dá uma relaxadinha, né? Você pode até produzir algumas ondas altas, mas se você continuar por alguns minutos, você vai estar naquele nível da resposta de relaxamento. Uma outra é o treinamento autógeno. Isso foi criado por um alemão, Schultz, onde você dá orientações ao corpo, num braço, no outro braço, numa perna, na outra perna. Você começa com orientações de peso. Por quê? Quando você diz que o braço está pesado, geralmente o braço que relaxa, ele fica mais largado, ele fica mais pesado. Mas, como nós somos seres de mão dupla, estão lembrados? Quando você manda mensagem para o braço está pesado, pesado, meu braço direito pesado e ainda mais pesado, ele relaxa. E aí ele manda estímulo, orientação para outro braço, para uma perna, para outra, vai subindo. É longo para a gente falar aqui, mas nós temos, inclusive, um trabalho, nossa, na década de 90, não sei nem se 80 ou 90, eu não quero voltar com data aqui, não, porque a gente fica se comprometendo, mas a gente tem um trabalho com gestantes, né, em treinamento autógeno, funciona muito bem, é uma técnica bastante interessante. Outra técnica é o body scan. O body scan é o escaneamento corporal. Quase que todo mundo conhece, né? Hoje em dia se fala muito. Você vai olhando para as partes do seu corpo com os olhos da mente, visualizando. Começa lá pelos pés, vai subindo, vai olhando, depois olha os órgãos internos, e aí vai lentamente subindo e observando o seu corpo. E essa observação, como nós somos seres de mão dupla, você só para se observar quando você está mais calmo e relaxado. Mas se você trabalhar em mão dupla, se você, ao invés de relaxar para se observar, se você começar a observar, em mão dupla você relaxa também. Então, também é uma técnica que leva à resposta de relaxamento. Um outro é o relaxamento muscular progressivo de Jacobson, onde você relaxa grupos musculares. Um grupo, outro grupo, pé, perna, depois coxa, barriguinha. Você vai relaxando os braços. Essa moça está fazendo um relaxamento de em total, em bloco, né? Mas o mais comum é você relaxar por grupos. E o que acontece? Geralmente, quando você passa por um estresse muito grande, quando você toma um susto muito grande, e os seus músculos se contraem porque o susto gerou aquela reação de alarme, e nela está incluída a contração muscular. Mas quando você passa por um susto muito grande, quando o susto passa, o que acontece? Te bate uma moleza danada. Você fica mole. Respira e dá uma relaxada, que às vezes você fica até sem saber se está passando mal, você fica até em dúvida se está passando mal. Então, como nós somos seres de mão dupla, você contrai, contrai e solta. Contrai, solta. E isso gera uma resposta de relaxamento psicofísico a partir dessas contrações e do relaxamento em seguida. Uma outra coisa envolvida com a resposta de relaxamento é a oração. A oração repetitiva. A oração
Não é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. É fazer uma prece contínua, repetitiva, por bastante, usando um terço, alguma coisa ou não. Se você é na cultura oriental, usando lá um japamala, fazer alguma coisa que tenha o sentido de prece, de oração. E repetidamente, repetidamente, repetidamente. Como se não houvesse amanhã. Quanto tempo você. Não sei. Eu vou ficar aqui e vou fazer cair a oração até o juízo final. Não tem hora para acabar. Por isso que eu digo, como se não houvesse amanhã. E você entra nessa vibe de fazer oração como se não houvesse amanhã, o que que acontece? Numa situação habitual, para você se dispor a fazer uma prece como se não houvesse amanhã, você estaria que estar numa situação de ausência de perigo externo, de relaxamento e de entrega. E como funcionamos em mão dupla, a atitude dessa prece te leva à resposta de relaxamento. Veja que eu não estou falando em nenhuma dessas intervenções, que eu estou chamando de intervenção até a oração, dos efeitos que vêm depois, do ganho que você tem a mais, de uma nova consciência, por exemplo. Mas eu estou falando de como eles atuam provocando essa resposta de relaxamento. A yoga também. A gente ensina no curso de meditação, quando a gente está formando instrutor, um recurso chamado degrau. O que é degrau? Caramba, quando você não sabe o que fazer, aquele dia está agitado, eu não consigo meditar, faz um degrau. Ouve uma música, toma um banho, lê um livro inspirador, aí vai meditar depois. Porque aí você já deu uma diminuição, baixou um pouquinho a poeira e você consegue meditar. Então, se existem degraus para meditação, yoga seria uma escadaria, não seria um degrau. E é fantástico isso aí. E aqui está um exemplo, uma parte, a savasana, né? Como chamam os yogis. Esse momento savasana de relaxamento provoca o deep rest, a resposta de relaxamento. Assim. Tai Chi, nas pessoas mais experientes, também pode levar a isso, porque é preciso ter uma certa experiência para que apenas os grupos musculares necessários àquele movimento fiquem ativados e que se permita que relaxem os outros grupos musculares não necessários. Então, isso é uma coisa que exige já uma experiência, mas com uma prática experiente, o Tai Chi também pode levar a uma resposta de relaxamento, mesmo sendo em movimento. A meditação, naturalmente, é tal, na minha opinião, eu sou meio suspeito para falar, né, porque eu gosto muito do método, é a rainha do deep rest, né, a rainha do relaxamento. Geralmente, ela leva níveis de relaxamento e níveis de redução de metabolismo que virtualmente nenhuma outra técnica é capaz de levar. Ela é a produtora de resposta de relaxamento, inclusive que deu origem àquele trabalho da década de 70. Foi um trabalho com meditadores. Isso mostra que tem um efeito mágico e que chega até as células, esse deep rest, esse descanso profundo, né? Essa resposta, que quando você trabalha com a prática contemplativa, você tem aquela sensação, idealmente num ambiente bom, né? Você garantiu a. Não tem um cachorro bravo correndo na sua direção, é isso que quer dizer isso aqui. E aí você diminui o tônus simpático, aumenta um pouquinho o tônus parasimpático e atua sobre as células. Você produz mais energia celular. Você melhora o reparo celular. Você melhora a ação da telomerase, sendo que a regeneração celular fica boa. É a chamada otimização celular. Então, você passa a ter uma, até em nível celular, você tem uma célula mais sadia. Este mesmo artigo de Cross e colaboradores, ela mostrou que é uma autora, a primeira autora é uma mulher. Ela mostrou uma coisa interessante, que ela mostra que aqui está o nível de alostase. Homeostase é o estado de equilíbrio natural que o nosso corpo sempre busca. E quando você sai da homeostase, o movimento que o nosso organismo, nosso corpo e mente fazem para retornar ao equilíbrio, o movimento de retorno à homeostase, é chamado de alostase. E aqui ele tem, quando está predominando
o simpático, e no estresse agudo do cachorro bravo, você está com plena predominância do sistema nervoso simpático, do alarme, e aqui quando predomina o parasimpático. E a maior predominância do parasimpático seria na resposta de relaxamento, profundamente instalada. Aqui está o semi-alarme contínuo. Lembra que eu apelidei de semi-alarme contínuo? Ele está hipotetizando que aqui é o estado de alerta diário habitual do ser humano, principalmente o morador de grandes cidades do século XXI, está por aqui. Aqui é o repouso, o soninho, ele está um pouquinho na rede, e aqui é o deep rest. Há uma tendência à alostase maior. Enquanto lá em cima e aqui, ó, você está só, olhamos aqui embaixo a base da pirâmide, no estado de sobrevivência, você quer manter a sua integridade física. Aqui você está começando a alostase, fazendo uma regulação e tendo um estado de ameaça moderada. Você está pronto para uma ameaça moderada, mas não está naquele alarme pleno de visão em túnel. E à medida que você progride no estado ótimo, você vai começar a chegar até em nível celular, da restauração celular, que são os estados de auto-relaxamento, a resposta de relaxamento plenamente instalada a partir daí. E na meditação você tem todos esses efeitos que são relacionados com a resposta de relaxamento. Aqui está o estresse e aqui está a prática da meditação. Isso é o antes, depois alguém chega muito estressado em casa. Nossa, que dia horrível, meu Deus. Ele está assim. Ele medita, ele vai para esse azulzinho daqui. E se você vê a regulação de pressão, a redução de ansiedade, melhora da digestão, nas células o reparo, né, dos telômeros, aqui a ação da telomerase que eu falei, maior autopercepção, bem-estar, melhora do sono, regulação hormonal, meditação regula. Tudo que a gente falar de meditação, a gente vai acabar chegando nessa história. O que ela faz é regular, ou não atrapalhar a regulação que já aconteceria naturalmente. Libera endorfina, relaxa o músculo, e tudo isso aqui é efeito da meditação. Você aumenta a sua capacidade de aprendizado, diminui o barulho, né? A conversa mental, o falatório mental. Isso é uma coisa bastante interessante. A sua respiração se torna mais profunda e vai até a saúde celular, a regeneração celular. Então, nós estamos falando de algo mágico, mas de uma profunda capacidade curativa, regenerativa e regulatória. Olha, Naquela semana, olha só que interessante, eu estava até mandei para o Plínio essa figura anteontem, se não me engano. Dia 14 do 6 está programado, porque tem a programação lá, tem uma moça que faz a programação do que vai sair do meu Instagram. Eu que não tenho perfil para rede social, estou fazendo um esforço fica tremendo, consigo, que eu acho que só pegando em esa massa forma de no você puedo vai hablar, conseguir pero ajudar pessoas. es Então, no una dia clase. 14, você vai ver isso aí, onde a gente fala. Olha aqui o que eu falo aqui na legenda. Que a sua capacidade de provocar no seu próprio corpo e mente a resposta de relaxamento é um enorme poder. Então, aprender técnicas que levam à resposta de relaxamento é ter um poder. Ensinar técnicas que promovam resposta de relaxamento é empoderar, é dar autonomia e poder curativo a um paciente, a uma pessoa humana que está sob nossos cuidados. Muito bem, mas então o que Newton tem a ver com isso tudo, meu Deus do céu? Bom, o Newton ele descobriu a lei da gravidade, certo? Errado. O Newton descreveu a lei de gravidade. Ele não descobriu porque as maçãs, antes do Newton descrever a lei da gravidade, elas não flutuavam. Elas não se desprendiam da árvore e saíam flutuando por aí. A lei já existia. Newton apenas descreveu, percebeu. Houve uma percepção e uma descrição de algo que já acontecia. A mesma coisa
acontece com a resposta de relaxamento. Dizem alguns autores, Willard Johnson, por exemplo, do Xamanismo à Ciência, uma história da meditação, ele diz que provavelmente os primeiros estados de Deep Rest foram atingidos pelos humanos que descobriram o fogo. E que pela primeira vez eles sentaram à beira do fogo, protegeram as costas, como vocês estão vendo aí. O fogo protegia de animais selvagens e outros perigos, e eles finalmente relaxaram. Conheceram as primeiras respostas de relaxamento. Depois eles aprenderam a fazer isso com o uso de substâncias psicoativas, e aí veio o poder dos xamãs, e depois veio os inimigos dos xamãs. Né? Dizem que os xamãs davam os cascudos nos primeiros professores de meditação, porque eles tiravam do xamã o poder de induzir o estado modificado de consciência com plantas psicoativas. Mas, na resposta de relaxamento, a gente pode dizer que ela não foi criada em 71 por Harvard. Ela foi descrita, ela foi percebida e descrita por Harvard. Assim como Newton apenas percebeu e descreveu algo que já existia. E assim anda a ciência, assim anda a humanidade. A humanidade aumenta a sua consciência, aumenta o seu grau de percepção e começa a perceber e ser capaz de descrever coisas que até então estavam ali, mas ninguém percebia. Se a gente tentar projetar isso para o futuro, o que pode acontecer? O que mais a gente pode vir a perceber e descrever, sendo que já existe? Eu tive um insight sobre isso uma vez, quando eu ia, tem uma época, Plínio, quando eu andava meditando por aqui, por ali, conhecendo tradições, eu ia a alguns retiros, com alguns sujeitos que se diziam despertos, iluminados. É uma polêmica, né? Esse negócio de iluminação daria um debate aqui de umas 3 horas. Até porque, quando você chega lá, ninguém tem um iluminômetro para encostar na pessoa e dizer, oh, esse cara é iluminado, sim, apitou aqui o ponteirinho. É muito difícil dizer. Mas eu ia, tem um sujeito lá que é desperto. Eu ia e fui a vários. E um dia eu estava num encontro desse, e uma pessoa, que não fui eu, uma pessoa levantou o braço e perguntou assim para, para o dito iluminado. Me diz uma coisa, como é para você estar sempre assim, sempre em estado modificado de consciência? Como é para você essa bênção? Aí ele olhou para a pessoa, como se ele estivesse vendo um marciano assim, olhou para a pessoa e falou: eu não estou em estado modificado de consciência. Vocês estão em estado modificado de consciência. Eu estou no estado absolutamente natural. O meu estado é um estado absolutamente natural. Isso me deu um insight. Levou uns dias, né? Primeiro eu falei, nossa, que fora que ele deu. Mas depois dos 3 dias, eu tive o devido entendimento disso. Um insight que eu falei, caramba, é um estado natural. Se é natural, não é algo sobrenatural. Não é algo espetaculoso, não é algo pirotécnico, é algo fisiológico. Então eu percebi que, ao que parece, existe um estado fisiológico. Tudo que se chama de uma nova consciência é apenas uma percepção natural e fisiológica que, assim como a gravidade e assim como a resposta de relaxamento, sempre esteve aqui. Que um dia apenas será percebido e, quem sabe, talvez com muita sorte, será também descrito. Até o momento, não temos nenhuma comprovação científica disso. Mas não termos comprovação científica não significa que algo não existe. Significa que não foi comprovado pela ciência, que pode existir ou não. Mas se isso existe, só pode ser natural, não sobrenatural. Se isso existe, só pode ser fisiológico e não suprafisiológico. A única coisa supra que isso pode ser é supramental, além da linha da cognição. Talvez aí sim seja supra alguma coisa. Mas fora o supramental, é algo de uma absoluta naturalidade, de uma absoluta fisiologia, que apenas nós não somos ainda capazes de perceber. Como não percebíamos a resposta de relaxamento com tanta clareza antes do início da década de 70. A partir disso,
E a partir desse nível de percepção, tirando os momentos do cachorro bravo, tirando os momentos de risco iminente de vida, o relaxamento pode ser uma atitude natural. O relaxamento pode ser um estado natural, uma profunda economia de energia, direcionamento da energia em direções corretas, curativas e equilibradoras. Dizia o sábio Sim, que não é o excepcional que precisa da sua atenção, mas sim o comum. O que ele estava querendo dizer? Que quando você percebe o comum, você percebeu a naturalidade do que está sempre aqui. O agora, o eu, o você, aquilo que une todos nós. O que une todos nós não é algo espetaculoso nem sobrenatural. Nós não nos unimos aí. Nós não abrimos nossa cabeça para fora. Nós não abrimos o nosso coração para fora. O nosso coração se abre para fora quando ele se abre primeiro para dentro. Quando ele se abre para dentro e percebe esse espaço, e percebe isso aí, e vive isso com absoluta naturalidade, ele vai se abrir para fora naturalmente, como uma cascata de dominó em câmera bem lenta. É uma questão de tempo você olhar para cada um desses momentos que as figurinhas estão mostrando e ver nisso uma profunda oportunidade de paz. Você não vai estar morto, você não vai ser um zumbi, um salame ambulante, como dizem alguns. Esse povo aí é um salame ambulante, é um zumbi. Ao contrário, você vai ver a enorme quantidade de vida que existe em cada pequeno detalhe. Isso é o que eu desejo para todo mundo. Isso é o que eu desejo para mim, porque dizia aquele sábio que eu mostrei a foto, Ramana Maharaj, que o maior presente que você pode dar ao mundo é a forma como você vive. E eu vivo todos os dias tentando dar esse presente ao mundo através de mim mesmo. Nosso trabalho, ele tenta fazer essa conexão, como o Plínio falou, dos aspectos fisiológicos com esses aspectos ditos transcendentes. O meu livrinho, Medicina e Meditação, é o livrinho que, que fala dessa linguagem. Eu tenho um curso online que chama-se Mergulho na Meditação. O meu Instagram é o Rádio Cardoso. Eu faço bastante postagem lá, envolvendo esses assuntos como esse que a gente falou, tanto mais etéreos quanto, às vezes, alguns aspectos numéricos, acadêmicos, estatísticos. E esse é o WhatsApp. Hoje a Lili que está com ele, que me ajuda, o WhatsApp de contato nosso. Eu espero, ainda esse ano, vou pedir ao Plínio, tentar fazer um evento presencial para a gente, de meditação aí no Círio, e no ano que vem, colocar o curso que permita formar instrutores para que mais pessoas possam ajudar mais pessoas a mudar alguma coisa. A meditação não é feita para mudar o mundo, mas ela muda pessoa a pessoa, e o mundo é feito por pessoas. Então, vamos mudar a pessoa, através de bons instrutores, instrutores conscientes, que não vivam com promessas pirotécnicas para ninguém, mas que ensinam as pessoas a absoluta naturalidade, fantástica naturalidade e paz que já existe dentro de cada um de nós. Pino, a gente pode abrir, como é que você prefere? Bom, eu acho ótimo abrir. Primeiro, eu quero te agradecer, né, Roberto? Agora, quem me ouviu no começo dizendo que eu admiro esse homem já sabe um pouco mais por quê, né? E essa tua clareza, ela é muito importante hoje, né? Por isso que eu dizia que você tem um pouco essa característica do pontífice, que é um tradutor, na verdade. Eu acho que tem uma bela conversa de linguagem aí. Se você me permite, eu queria fazer uma pequena observação e a gente abre um pouco para as perguntas, né? Eu costumo falar de um estado de ordem natural e de um estado de ordem cultural, né? E como a nossa cultura ela não está baseada na natureza, né? Infelizmente, o estado de ordem natural e o estado de ordem cultural são dois, quando eles poderiam ser um só, né? Então, eu vejo que o que você está falando o tempo inteiro é assim, vamos conhecer melhor as leis que regem a nossa natureza e vamos viver de acordo, vamos respeitar essas leis, né?
A meditação nada mais é do que uma busca de consciência, uma educação, talvez, né, sobre essas leis que nos regem, né? E um outro comentário que eu queria fazer brevemente também é esse conceito do Herbert Benson, né, que ele fala do bem-estar evocado, né? Embora você não tenha mencionado dessa forma, você está falando disso o tempo todo, né? Quer dizer, o estresse é fisiológico, mas a resposta de relaxamento a gente tem que conscientemente, voluntariamente trazer para a nossa vida. Não é uma coisa que acontece, pode acontecer por acaso, eventualmente, mas a busca consciente, voluntária, né, desse bem-estar, dessa conexão, desse estado de consciência, desse estado de ordem natural também, né? E gosto muito, Roberto, quando o Herbert Benson fala do Schultz, do Jacobson da yoga, do Tai Chi como formas, né, linguagens que nos possibilitam ativar a nossa resposta de relaxamento, mas ele também costuma mencionar tricô e crochê, por exemplo, né? Então, acho que é libertador quando a gente pensa que muitas coisas podem nos relaxar. Uma volta no quarteirão podem promover uma resposta de relaxamento, né? Assim como eu acabei compreendendo também, né? Então, só para trazer e abrir para vocês fazendo suas perguntas para o Roberto. E, de novo, te agradecer pela apresentação lúcida para a gente aqui. Obrigado. Obrigado, obrigado a você. Fiquem à vontade para perguntar. Se tiver muita gente, a gente começa a levantar a mão. Mas, a princípio, pode perguntar direto. Enquanto vocês estão pensando aí, o interessante é que eu acredito que na nossa. Tem dois pontos importantes. Primeiro, que o legal da meditação é que ela funciona independente do que você acredita. Isso é muito legal. Se você acredita em uma religião ou não, quer fazer no cenário religioso ou não, se acredita em Deus ou não acredita, se está fazendo para ganhar mais consciência ou não, é só para melhorar uma dor, ela funciona de qualquer jeito. Isso é muito legal. Há uma diferença na relação da pessoa com a prática, e isso tem efeitos a médio e longo prazo. Os que acreditam mais em aspectos espirituais evoluem melhor no começo, nos primeiros 2 anos, e pior no final. Depois a gente pode conversar sobre isso. E os que não acreditam evoluem com mais dificuldade no começo, mas depois de um certo ponto eles aceleram. Essa é uma conversa para um outro almoço, mas isso a gente tem percebido. Mas depois que a gente induz essa resposta de relaxamento, existe, ao que parece, naquele estado fisiológico que eu citei, um nível de consciência na qual a resposta de relaxamento é induzida apenas pela manutenção de uma sutil atenção contínua a um fluxo maior que lhe atravessa. É isso que dizem, porque eu também fazia pergunta, né, quando eu ia para esses retiros, aí eu fazia pergunta para os sujeitos, né? E uma das curiosidades, eu tinha algumas curiosidades tremendas aí com eles, tá? Eu não vou contar todas, não, porque para a gente poder voltar a conversar outras vezes, senão vocês ficarem curiosos. Mas uma das coisas que eu perguntei para eles, a vários deles, é se a mente deles ainda produz algum pensamento. E eles falaram, sim, produz, mas é diferente, porque eu me desidentifiquei. E quando eu fico na percepção desse estado, desse vazio primordial, dessa coisa oceânica, o meu corpo relaxa. O meu corpo relaxa e eu não provoco mais a minha mente. Ou seja, ela produz pensamentos originais, só que eu não me relaciono com eles. E isso leva a eles a uma capacidade de relaxamento. Mas até você chegar nesse ponto, só com bem-estar evocado aí. Aí não tem jeito. Como diz, eu não sei se ele está aqui, ele disse que entrar o meu amigo Fernando Binardi. O Binardi tem uma expressão que é um grande instrutor de meditação também, bem sênior assim. Ele fala que para nós mortais, né, para nós encarnados, a gente precisa fazer alguma intervenção. O Binardi costuma falar isso. Acho que tem pergunta aí, não tem, Plínio? Eu acho que Doutor, as pessoas vão fazer suas perguntas diretamente. A posso, Magna. eu posso fazer, por favor? Pode. Sim, Em claro. primeiro lugar, muitíssimo obrigada. É uma experiência ímpar aqui estar com vocês, porque as explicações foram maravilhosas. Muito obrigada, viu, doutor Roberto? Eu queria perguntar se por um acaso o senhor conhece Breathwork.
É, já que o senhor gosta tanto, né? E eu sei que o senhor já experimentou várias técnicas. Já ouviu falar? Ouvi falar, mas não experienciei e não conheço. Não posso explicar sobre ela. Não, não, eu perguntei porque se o senhor um dia tiver oportunidade, acredito que o senhor vai gostar. Eu estou fazendo uma formação em Breathwork e isso tudo que o senhor falou é magnífico porque complementa, né? São exercícios, protocolos respiratórios que ajudam esse equilíbrio, né, do sistema nervoso central, do parasimpático e o simpático, e eu costumo brincar que eu falo que dá um sossega-leão, né, no nosso hemisfério esquerdo, que adora ser do contra, né, adora ser boicotar, né, tudo que o hemisfério direito pode trazer para a gente, né? Então, só queria deixar aqui para o senhor uma sugestão. Anotei aqui para estudar mais. Obrigada, viu? Foi muito Obrigado, bom. obrigado a você. Vou perguntar então. Bom dia, um prazer estar aqui. Foi Oi, uma Lúcia. delícia. Oi, Olá, Lúcia. Bom dia. bom dia. Eu estava ouvindo o senhor falar e, e de repente me senti já num estado mais de relaxamento só pelo tom da sua voz e ritmo da sua voz. E a minha pergunta vai um pouco por aí, no sentido de se tem alguma dica para gente que conduz, né, algumas meditações. Não é para ensinar ninguém, mas eventualmente, né, até oferecer esse degrauzinho, né, que o senhor mencionou. Você tem alguma dica nesse sentido? Porque eu imagino que outras pessoas aqui talvez tenham sentido a mesma coisa que eu, mas queria que o senhor comentasse, por favor. No uso da voz como instrumento auxiliar ou a maneira de falar, é nesse sentido que você perguntou? Sim, né? Tá. O primeiro ponto, Lúcia, tem três pontos. O ponto um, antes da voz, a montagem da aula, deixa eu até anotar aqui. A montagem da aula, só um instantinho. A montagem da aula, ela foi feita seguindo parâmetros de didática e oratória. Eu sou um dos organizadores de uma disciplina na pós da Unifesp de oratória e didática. E um grande gap que eu vejo na área integrativa, é uma crítica que eu tenho, inclusive, a 95%, 99% das pessoas que são os construtores da área integrativa, é que eles desprezam esses aspectos de didática e oratória, que são aspectos muito importantes. Que eles falam, eu vou falar aqui de um espaço, para você que está aí nesse outro espaço, se você quiser, você entenda. Se você tiver altura, você vai entender. E elas não usam, por exemplo, gatilhos de atenção, gatilhos mentais, problematização, todos os recursos que, se você for lá fazer o curso de didática oratória da Unifesp, tem todo ano, é do Departamento de Obstetrícia, tem que se informar por lá. É, você vai ver que funciona muito bem. E por quê? Porque você precisa ir onde o sofrimento está. Se você quer diminuir o sofrimento humano, você tem que ir onde o sofrimento está. Você está no centro do furacão, que a sua mente é um furacão, e observa a periferia enlouquecida, rodopiante, e não mais se identifica com ela. Você, Lúcia, atingiu um nível de consciência diferente. Você pode ir à periferia, usar aquela força toda, ou se perceber no centro novamente. Mas se a maioria das pessoas está no vórtice, na periferia rodopiante, você precisa buscá-las lá. Você precisa falar com atributos de gatilhos de atenção mental para trazê-las para cá, para eles ouvirem um discurso, para serem motivadas a praticar e aí experienciarem.
E aí, a partir do momento, como eu costumo brincar, ninguém medita impunemente. Depois de meses e anos, ninguém medita impunemente. A pessoa percebe que há algo mais além daquilo que estava na periferia do furacão. Em relação, mas além disso, sim, existe o recurso da voz. O recurso da voz, eu daria duas dicas para você. Primeiro, é preciso ser natural. Precisa ser a sua voz. E à medida que você for se transformando, a sua voz vai mudando. Assim como a voz de criança se transforma numa voz ali na puberdade, na adolescência, na idade adulta, já na idade mais madura lá, na terceira idade, a voz vai se transformando, a sua voz em termos de tom, ela vai mudando também. Mas isso é uma coisa natural, que está integrada, salve falando nisso, integrada a todo o restante da sua mudança. Então, integre a sua voz a essa mudança. Tem essa, se você tiver a intencionalidade, quem trabalha, eu não trabalho mais com intencionalidade, mas quem trabalha com intencionalidade pode ter até essa intencionalidade, que a sua voz se integre às demais mudanças da vida. Então, seja natural. E terceiro ponto, aí é o grande desafio para falar de meditação. Isso eu converso muito com os instrutores que formam. Estou vendo aqui, opa, tem o Carlos Stipe, doutor Carlos Stipe aqui, cardiologista carioca, flamenguista, né? Está feliz da vida com a goleada que o Flamengo aplicou. Então, Carlos Stipe, por exemplo, é um ótimo instrutor de meditação que passou pela nossa formação. E eu falo muito isso. O Carlos, depois, ele pode testemunhar. Eu falo que um desafio é você não falar com a mente puramente, e não falar apenas desse espaço daqui. Você precisa ter um pé lá e um outro cá. O tempo inteiro você está falando usando a mente, fazendo os gatilhos da mente, como eu fiz hoje com vocês, e ao mesmo tempo você está percebendo esse espaço interior. Quando você. Isso é exercício, tá, gente? É exercício. Depois fica natural, mas no começo é exercício. Aí você se torna um bom orador sobre assuntos dessa natureza. Porque você está sempre um ponto lá e um ponto cá. Se você olhar, tem oradores, deixa eu pegar uns. Quase todos os oradores que são ditos iluminados, pega alguém que você acredita que é iluminado e vai ver um vídeo dele. Você vai perceber uma coisa. Pega aí, sei lá, quem você gosta? Do Osho, do Eckhart Tolle, quem você gosta? Do Adyashanti? Quem que você gosta de ver? Tá? Ah, você vai ver uma coisa interessante. Eles estão falando, aí eles vão muito para fora, vão muito para a mente. Eles param, reequilibram e continuam falando. Preste atenção nesse vídeo. Fique olhando o vídeo, esperando esses momentos que você vai perceber. É o momento que ele fala: opa, opa, o pêndulo foi muito para lá. E eles estão regulando esse pêndulo. Porque é muito difícil falar só nesse espaço, porque você não vai ser entendido. Então você vai impressionar, mas você não vai ensinar. Você vai parecer grande, mas sem estar ajudando ninguém. Então, esse é um exercício bom para falar a partir desse espaço. Mas isso você aprende com o tempo e durante o curso e a formação, a própria levada que a gente vai fazendo ali durante a instrução vai fazendo as pessoas entenderem isso. Mas leva um tempinho. Impagável. Muito obrigada, viu? Obrigado pela pergunta. Alguém mais quer perguntar para o Dr. Roberto? Doutor Roberto, boa tarde a todos. Oi, Carlos. Tudo Vocês estão bem? bem? Tudo Eu bom? estava escondido aqui, você me achou, agora eu tive que mostrar aqui. Bom, primeiro, obviamente, agradecer mais um encontro que a gente faz com o senhor, né? Eu fiz o seu curso de meditação, depois tive a honra de ser monitor na Unifesp. E é uma coisa muito importante, assim, para a gente, para mim, no meu ensinamento, né, nas coisas que o senhor passou, é que a meditação, ela não deve ser assim buscado algum objetivo ao você começar a meditar, né? As pessoas às vezes se atrapalham, se frustram
porque elas vão atrás de uma expectativa, um acontecimento, elas ouvem falar algumas coisas, que a pessoa se sente em paz, se sente iluminado, ela encontra pessoas, ela tem algumas coisas assim meio transcendentais, às vezes, que ela vê, e quando a pessoa medita e não se encontra a essas questões, ela acaba, às vezes, se frustrando. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, desses ensinamentos, de que meditar não é busca de nada, né? Meditar é apenas uma prática, o uso de uma técnica, como o senhor mesmo disse, e que o uso e a frequência e a continuidade dessa técnica é que trará todos esses benefícios psicofísicos que o senhor demonstrou. Obrigado pela pergunta, cara. Meditar é a celebração da inutilidade. Então, quando você medita, paradoxalmente, quanto maior for a expectativa em relação aos efeitos, mais provavelmente esses efeitos vão demorar a acontecer. Eu sou um exemplo disso. Eu medito há 40, tem que contar aqui nos dedos da cabeça, 47 anos, uma coisa assim. E eu demorei mais a ter os efeitos que todo mundo que eu conheço. Qualquer estudo que eu leio, qualquer grupo que eu vou estudar, demorou menos do que eu. Por quê? Eu fui meditar com 17 anos. Eu queria meditar para ter poder. Eu tinha uma expectativa danada. Eu fui uma vez dar uma palestra do Ciro, a Júlia, né? Já o Buto perguntou como que o Robertinho começou esse lindo caminho da meditação. Eu falei, Robertinho queria poder, queria ser poderoso. E aí foi terrível, porque demorou muito. Demorou demais. Por outro lado, pode ter sofrido tanto, acho que me tornou um bom instrutor e um bom formador de instrutores, porque eu pude ensinar esse aspecto, pude ensinar que tira essa coisa de efeito, porque a meditação não funciona assim. Você pode até ter uma intencionalidade. Eu quero ser uma pessoa mais calma. Tudo bom, não tem problema nenhum. Mas quando você sentar para meditar, naquele momento, é uma celebração da inutilidade. Nada mais importa. É como nos últimos momentos da sua vida. Naquele momento, nada mais importa. Assim que se medita, naquele momento, nada importa. Vai haver uma única celebração ali, que é a celebração da inutilidade. Com esse espírito de criança, de celebrar a própria inutilidade, sem expectativas, aí sim os efeitos da meditação vão acontecer melhor. Por quê? Porque existe um aspecto da meditação que eu explico no meu livrinho, nos artiguinhos, né? Nos meus artigos, que é o relaxamento da lógica. E com a expectativa, se puxa a lógica. E quando se puxa a lógica, você está solapando os efeitos da meditação. Celebre a inutilidade. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, se houver. Eu não quero começar a falar aqui, porque senão a conversa vai durar mais uma hora, viu, Roberto? É porque você tem muito conteúdo, Pedro. Dá para a gente conversar por alguns meses, né? É, Plínio, posso falar uma coisa? Está ouvindo, não? Sim, quem está falando? É Luiz Xavier. Oi, Luiz, tudo bem? Olha, Plínio, parabéns para você. Você sempre apresenta alguém importante para todos. Essa palestra aí foi muito interessante, eu gostei demais, aproveitei bastante. E a gente sempre, mais ou menos, faz uma coisa que o doutor Cardoso apresentou. Mas ele conseguiu sintetizar vários elementos para melhorar o pensamento. Essa introspecção na procura da tranquilidade, eu tenho feito bastante. Mas talvez eu esteja sendo assim um pouco egoísta. Eu faço para mim e não estou fazendo para, como ele diz, ensinar os outros ou colaborar com os outros. Eu colaboro na maneira do possível, mas eu estou procurando uma meditação que eu fique tranquilo, que eu me sinta bem. Hoje, por exemplo, por coincidência, acabei de ler
uma poesia do Fernando Pessoa, que ele, na realidade, ele escreveu como Álvaro de Campos. É uma ode triunfal. Ele faz um retrospecto, há 100 anos atrás, daquilo que nós vivemos, que não mudou nada o mundo. Então, a gente tem que saber como se conduzir, como aceitar o mundo que nós vivemos, que não vai mudar, que nunca mudou, nem no passado, não vai mudar no futuro, no sentido do relacionamento humano, é, dos desígnios que as pessoas pretendem, alguma coisa assim. Sei, eu acho muito bom isso aí, eu acho que todos deveriam participar, e talvez eu devesse participar no sentido de estimular isso em outras pessoas. Faço tanto quanto possível nas pessoas mais chegadas. Mas eu acho que eu sou um pouco egocêntrico na minha maneira de conduzir as coisas. Mas, de qualquer maneira, tudo se aprende a todo momento. E toda vez que a gente vê uma coisa assim, a gente reflete na ignorância, que todos falam, que parece que Sócrates dizia, já falava isso aí, né? Porque ele estava sempre reclamando da ignorância dele. É isso mais ou menos que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado pela sua presença, pelo Dr. Cardoso e parabéns do Plínio, que sempre nos oferece uma coisa boa para pensar em torno dela. É isso. Obrigado. Obrigado pela contribuição, Luiz. E a prática meditativa, ela pode levar a atitudes altruísticas, mas a prática em si é uma atitude egoística. Você vai para dentro de uma forma muito solitária mesmo, isso é natural. Mas os efeitos dessa prática é que serão o bem, que farão bem a todos que convivem com você. Então, não quero usar o termo purificação, porque parece coisa da cultura judaico-cristã, muito pesada, né? Mas a simplificação sua como pessoa, a pessoa que se torna mais simples, ela é uma pessoa muito mais leve. Ela é uma pessoa que contagia pela simplicidade. E se quem acredita no inconsciente coletivo, ela para de poluir o inconsciente coletivo. E essa é uma grande contribuição já para a humanidade. A maneira pela qual você vive, que você é uma grande contribuição à humanidade. Uma grande contribuição. Bom, gente, eu vou cuidar um pouco do nosso horário aqui. Eu sei que a conversa pode ir longe. Agradeço ao Luiz também o comentário. Na minha opinião, o maior serviço que a gente pode prestar ao mundo é estar equilibrado, estar em si mesmo, estar pleno, feliz o máximo possível. Isso é uma grande contribuição, um grande serviço para o mundo. Não é o único, mas é uma via importante para chegar no outro também. Roberto, super obrigado. Tá? A gente gravou essa reunião para a gente poder compartilhar com outras pessoas que não estiveram aqui, tá? E já já a gente vai se encontrar para namorar parcerias aí juntos no Sírio, tá? Então vocês já sabem que o Roberto vai estar dando um curso para profissionais de saúde em 2025. Assim que a gente tiver tudo organizado, a gente vai divulgar para aqueles que eventualmente possam ter interesse. Bom dia para todos. Se quiserem abrir seus microfones, fazer o barulhinho costumeiro, fiquem à vontade. Obrigado.